Demais. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ótimo. Então vamos começar com a nossa reunião clínica, nossa reunião do grupo de pesquisa, Vamos lá. no dia 1º de outubro. Então vou deixar as palavras com o Tiago. Bom, como eu não achei que seria gravado, então eu não coloquei o meu nome aqui na apresentação. Mas meu nome é Tiago, sou doutorando aqui do grupo de biomecânica de ciência do movimento humano e reabilitação, com a professora Lio, enquanto orientadora. E eu fiquei de apresentar para o grupo esse artigo aqui, que é basicamente, assim, em uma tradução livre, reorganizando o nosso entendimento da função do pé humana no contexto das evidências atuais e nas ideias emergentes, né? Antes, alguns disclaimers, tá? Todas as imagens que não estiverem credenciadas que aparecerem nos slides é porque são imagens tiradas do próprio artigo que eu estou apresentando, tá? Coloquei uma outra imagem de alguns artigos que eles citam aqui de referência, mais como ilustrativo, e aí está creditado o nome como a referência na parte de baixo do texto, tá? Então, só para vocês não estranharem, assim, que tenha imagens sem a devida acreditação, tá bom? Uma outra coisa, eu estava conversando com a Lio mais cedo, e assim, esse é um artigo que eu acho que ele é fundamental para quem estuda tornozelo e pé. Para quem está começando e para quem já estuda, para conhecer o caminho histórico dessa, dessa, dessa área do conhecimento da anatomia, biomecânica e funcionalidade do pé humano, né? Então, assim, durante o final do século XIX e o início do século XX, começou-se a observar um uso do pé, do mecanismo do pé, muito maior do que o normal, muito por conta das guerras, né? Que começou ali, as principais ali no final do século XIX, início do século XX, tanto que as principais teorias começam ali ao final da Primeira Guerra Mundial, né? E esses conflitos levaram a longos períodos de caminhada, corrida, tempo em pé, e começou a aparecer dores no pé cada vez mais frequentes, o que impacta na limitação da realização de tarefas, né? A partir daí, começou-se a criar pesquisas focadas nas desordens do pé, causadas especialmente pelo serviço militar, né? Infelizmente, a guerra é sempre um catalisador de descobertas científicas, né? E aí, com isso, houve o surgimento de novas teorias biomecânicas com a ideia de guiar o tratamento dessas disfunções do pé, tá? O objetivo do artigo que eu estou apresentando é avaliar as principais teorias biomecânicas sob a ótica das informações atuais adquiridas com tecnologias, tecnologias essas inexistentes para os pesquisadores do início do século XX, e com observações sobre o passado e o presente, né, que não podem ser explicadas por conceitos baseados como, por exemplo, pé plano anormal, né? Com a tecnologia atual, a comunidade científica e clínica conseguiu desenvolver novas perguntas, novas hipóteses e um novo panorama mais consistente com as observações que a gente tem atualmente, né? Qual foi a abordagem que esse artigo apresentou? Apresentou o que a gente chama de abordagem ou método hipotético dedutivo, né? Que é onde a observação leva a uma pergunta, essa pergunta gera uma hipótese com possíveis explicações e predições, e a falseabilidade dessa hipótese é verificada por experimentações, levando ao apoio ou à rejeição da hipótese, né? Cada literatura avaliada, cada hipótese avaliada, né, foi utilizada o KTSDD, que eu acho que até a gente está utilizando na revisão sistemática com a Vanessa, e eu não vou me aprofundar muito nesses scores, mas só para vocês entenderem como funciona, são 15 itens, com score de 0 a 3 por item, e tem 13 questões que ele avalia por nível de confiança. Então, o nível de confiança considerado fraco é abaixo de 14 pontos,
entre 14 e 26 é considerado moderado, e acima de 26 é considerado um forte nível de evidências, tá? Então, estou mais falando a metodologia aqui, mas como eu falei, eu não vou me aprofundar muito nas confianças. Eu vou mostrar uma tabela geral que o próprio artigo apresenta, que ele classifica o que é fraco como vermelho, o que é moderado como amarelo e o que é forte evidência como verde, tá? Então, assim, um panorama geral. A maior parte das explicações que surgiram no início do século XX, até pouco tempo atrás, para ser sincero, se baseiam em considerações teóricas, né? Especialmente estudos que foram feitos de observação de cadáveres de primatas, né? Ou mesmo de cadáveres humanos. Porque muitos desses pesquisadores tinham um background de antropologia, né? E não de medicina humana, digamos assim, anatomia humana. Então, começou-se muito a partir desse princípio, né? Muitas não foram validadas em vivo, totalmente ou parcialmente, né? E a persistência desses conceitos por, sei lá, 70, 80, 90 anos podem ter dificultado o progresso científico e clínico sobre o pé humano, né? Como eu falei mais um pouco antes, a teoria foi criada muito por cientistas com treinamento e interesse em paleoantropologia, né? Então, essa imagem aí para vocês observarem é um cronograma da história dos surgimento dos paradigmas do pé. Então, quando você pega ali, esses caras lá em cima, o Rudolf Fick, o Frank, eu não sei pronunciar o nome dele, o Willer Shai, perdão, o Arthur Keefe e o Dudley Morton. Inclusive, o Dudley Morton é o cara do Neuroma de Morton, fica aí eles quem começaram a criar as principais teorias, né? Então, algumas das teorias que eles criaram era a ideia do pé plano e do pé sadio, né? Que o pé plano teria características primitivas e estaria mais sujeita a lesões, enquanto o pé que eles consideravam salvado, nossa senhora, saudável, perdão, teriam arcos bem definidos e participaria do que eles chamam de modelo de adaptação de rigidez e mobilidade, que eu vou falar um pouco mais para frente, tá? E assim, esse é o principal modelo que surgiu no início do século XX, né? Esse modelo de adaptador, de adaptação de mobilidade e rigidez, né? Ele surgiu de 1920, 1925 para frente, tá? E a partir daí surgiram outras teorias, mas muitas dessas teorias foram baseadas nesse modelo. Então, quando vocês observam aqui esses pontinhos em vermelho, por exemplo, essa questão da trava do médio tarso, ou da articulação de Chopard, o bloqueio da articulação calcâneo-cuboide é um complemento a esse modelo de trava de metatarso. Essa quebra de médio pé é um complemento também a esse modelo, né? Tudo isso para justificar a ideia de que o pé tem um momento de mobilidade e um momento de rigidez, né? E a hiperpronação do pé seria uma consequência de uma falha nesse mecanismo, né? Mais recente, com evidências de maior qualidade, estudos em vivo, etc., vem a ideia dos arcos, tanto o arco longitudinal medial quanto os arcos transversais, e a questão do mecanismo de Windlass e do arco em mola, né? E aí eu vou falar um pouquinho agora de cada um desses modelos, tá? Então, como eu falei, esse paradigma de mobilidade e rigidez... Nossa, eu não estou sabendo pronunciar as palavras. É que Elio começou a gravar, eu fiquei nervoso. O modelo de paradigma de mobilidade e rigidez do pé, ele origina-se no início do século XX, como eu falei, e ele é baseado no pé enquanto possuindo duas características. A primeira característica é que o pé, durante a fase inicial de apoio, contato inicial, resposta à carga, ele é móvel e flexível para absorver carga, né? E quando você vai fazer a propulsão, a fase de propulsão do pé, então contato final, pré-balanço, ele muda para uma alavanca rígida
para permitir essa propulsão do pé, né? Como eu falei, esse modelo foi descrito primeiramente nos anos 20, né, e foi baseada em descrições de pé feitas antes. Então, assim, é um modelo puramente observacional descritivo, né, e não um modelo observacional por meio de um estudo experimental em vivo, tá? E aí, a ideia é que a estrutura anatômica do pé, a quantidade de articulações, tendões, ligamentos, teria uma contribuição para a rigidez, né? Então, se vocês já tiveram a possibilidade de estudar um pé, a estrutura óssea, você vê que você consegue posicionar a articulação de modo a ela ficar mais travada, né? Em 1969 surge o conceito da mobilidade adaptativa, que é justamente assim, tá, mas se o pé trava, como é que ele se move? Como é que isso funciona para andar? Então, em 1969, surgiu esse conceito de que, não, quando ele absorve o choque, ele precisa estar móvel para poder absorver choque. Quando você precisa andar, precisa fazer a propulsão, ele precisa estar rígido. Por quê? Pela lógica do paradigma se o pé estiver muito móvel, você não consegue gerar propulsão, né? Você precisa ter uma alavanca rígida para que o pé gere a propulsão para a fase final de apoio, né? Então, como eu falei, é baseado em proposições e não em observação em vivo, de estudos empíricos. Uma das questões, e aí o próprio artigo coloca isso, é que assim, não havia capacidade metodológica para testar essa hipótese à época, ou seja, você não tinha tecnologias como raio-x, radiografia dinâmica, você não tinha como fazer filmagens em 2 dimensões, você não tinha como fazer visualização com câmeras em 3 dimensões. Então, assim, existe essa capacidade, essa limitação tecnológica à época, né? Mas o fato é que, por conta desse paradigma, vários conceitos foram criados em cima dele, muitos dos quais persistem de forma errônea até hoje, né? Então, alguns exemplos que se baseiam nesse modelo. A questão dos arcos do pé, eu queria ter colocado ele por último, porque ele é um dos únicos modelos que tem observação em vivo, tá? Só que qual é a questão? Como esse paradigma foi primeiramente proposto, era justamente a ideia de que ele é essencial para promover a habilidade de rigidez do pé, né? Quando esse paradigma, essa ideia dos arcos surgiram, a ideia era que é a seguinte: os arcos garantem a rigidez do pé, já que o pé do primata é flexível porque não tem esses arcos. Então, assim, sabe-se que a questão de um arco longitudinal medial é exclusivo de humanos. Então, se o arco longitudinal medial, o arco transverso, o arco longitudinal lateral são exclusivos de humanos, significa que eles servem para dar essa rigidez que o pé primata não tem, por ser um pé plano, né? E a ideia era justamente que esse comportamento fosse complacente por meio de diferentes cargas, né? E o aumento da pressão no médio pé seria acompanhado por um maior movimento do médio pé lateral durante a marcha. Então, tudo isso é observacional, tá? Como eu falei, essa é uma das únicas teorias que, atualmente, com os estudos feitos em vivo, observou-se um grau de evidência na existência. Porém, qual é a questão? A ideia do motivo dele existir hoje, a gente sabe que é outra, né? Hoje a gente entende que esses arcos existem não para prevenir a deformação sob carga, né? Não é um arco rígido, mas sim ele se adapta às cargas e ele gera energia para a propulsão. Ele não bloqueia o pé para gerar uma alavanca. Na verdade, ele recebe essa energia e ajuda a dissipar essa energia na hora da propulsão, como uma mola, um mecanismo de molinete atua nesses arcos, como eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Eu não sei porque, eu acho que saiu de ordem um pouco, mas tudo bem, dá para deixar orientado. Ué, não sigo. Tá, ufa. Eu vou passar um slide porque eu acho que vai ser mais interessante isso aqui. Um dos modelos era a ideia do bloqueio da articulação calcâneo-cuboide, né?
Então, esse mecanismo, ele tem a ideia de facilitar a transição, como eu falei, do momento de rigidez e do momento de mobilidade. Então, assim, vocês estão vendo nessa imagem acima que tem o talos, tem o calcânio, tem duas barras paralelas, né? Essa barra laranja e essa barra azul. Nessa posição, a articulação médio-társica está desbloqueada. Então, o pé está mobilizado. Quando vai para a fase de propulsão, essa articulação bloqueia, e aí vocês podem ver que essas linhas estão se cruzando no ponto, né? Eu posso até tentar aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Conseguem ver? Aqui? E aí, quando essas linhas estão cruzando, isso significa que a articulação está bloqueada. E aí isso vai gerar essa alavanca, né? Isso é de uma visão sagital. Quando a gente vê numa visão lateral, esse bloqueio também acontece entre o calcânio e o cuboide, aqui embaixo, tá? Deixa eu voltar aqui. Só que o que é que acontece? Os estudos, a partir dos anos 2000, começou a observar que isso não acontece de fato no mecanismo, no pé, em vivo, né? Então, assim, especialmente hoje em dia, com tecnologias capazes de observar essa movimentação em vivo durante a caminhada, durante a corrida. Então, não se observa esse modelo de bloqueio de articulação, tá? Porém, esse bloqueio gerou uma outra consequência, que é o que a gente chama de quebra de médio pé. Como eu mostrei ali, a articulação calcâneo-cuboide, ela geraria uma trava, né? Quando nessa quebra de médio pé, qual é a ideia? Quando você está indo para a fase de apoio médio e apoio final, o médio pé e o antepé estão em contato com o solo. Mas quando o calcânio sai do contato com o solo, ele bloqueia com a articulação com o cuboide, e isso vai gerar essa alavanca para propulsão, né? Então não é só aquele bloqueio que a gente viu da articulação do talos e do calcânio, mas também do cuboide e do calcânio. E esse bloqueio acontece justamente nessa fase de balanço de apoio final, né? Pelo menos era a teoria que se tinha, né? E essa teoria foi sustentada por mais de 70 anos, mas assim como o modelo de bloqueio e liberação da articulação de Chopin, os estudos hoje mostram que essa quebra de médio pé não acontece em primatas e acontece em humanos saudáveis, mas ainda não se sabe por quê, né? Então, mas se sabe que não é para gerar propulsão. Então, esse movimento acontece, mas ele não é para gerar uma alavanca. Então, ainda falta evidências do motivo dessa mobilidade do calcânio e do cuboide, né? Já falei disso aqui. Agora a gente vai para os mecanismos que a gente chama atualmente o mecanismo de Windlass, né? Ele foi o mecanismo proposto em 1954, né? E era a pergunta assim, por que o pé se enrijece na hora da propulsão, né? Então a ideia, a mentalidade era que o arco longitudinal, com o hálux elevado, encurtaria. E com isso encurtado, as articulações, o arco do pé subiria. E ele subindo, seria rígido, né? Então a aponeurose serviria como um cabo elevando o arco enquanto o mecanismo de Windlass é ativado. E aí a ideia, à época, era de que esse mecanismo geraria uma rigidez no pé, tá? E por que eu estou falando que isso era a época? Porque os estudos recentes observaram que, de fato, o mecanismo de Windlass, ele vai ter esse momento de alongamento do arco, um momento inativo, um momento ativo e um momento de... qual é a palavra, meu Deus? Me fugiu o termo de recoil, mas ele vai ter esse vai e volta, né? Só que a ideia que hoje se entende é que o mecanismo de Windlass não deixa o pé mais rígido, justamente o contrário. Ele deixa o pé mais complacente para receber carga e para gerar energia
para a propulsão, tá? E um dos motivos que isso acontece não é só pelo arco, mas também existe o papel, para estabilizar a articulação metatarsofalangiana dos músculos intrínsecos do pé, tá? Então, só para reforçar, o surgimento inicial da teoria do mecanismo de Windless era a ideia de que esse molinete deixaria o pé rígido para o movimento. Hoje, sabe-se que o mecanismo de Windless está ali, mas a função dele não é gerar rigidez para o pé. A função dele é gerar maior capacidade de absorção de carga e maior capacidade de retornar essa energia absorvida na propulsão, tá? Então, assim, tem alguns estudos que até o próprio artigo cita que observou que, por exemplo, o arco elevado, como eu falei, é mais complacente à carga e ele está mais complacente na corrida do que na caminhada, por exemplo, né? Não sei se eu coloquei isso mais para frente, mas eu vou falar agora. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que eu acho que foi. Eu não vou lembrar, mas é um dos estudos que está citado nesse artigo que eu estou trazendo. Não vou lembrar agora quem foi. Mas ele é um estudo que talvez tenha sido do Luke Kelly, mas enfim. Ele mantém o arco, o mecanismo de Windlass ativo, por meio de um bloqueio, e pede para a pessoa caminhar. E ele observa que, assim, essa rigidez que o mecanismo de Windlass ativo com o calcanhar gera, que na verdade não é rigidez, é essa incapacidade de mobilizar o arco, também gera uma dificuldade na propulsão. Por quê? Porque o pé não está absorvendo carga. Como o arco está bloqueado, né, ele não está absorvendo carga, ele não está fazendo aquele movimento dele. Então, você caminha praticamente toda a fase da caminhada sem nenhum tipo de alteração, independente da velocidade, porém na fase de propulsão, o que a teoria inicial diria que com o arco mais firme você teria uma maior propulsão de alavanca, na verdade mostrou o contrário, né, a sua capacidade de propulsão diminui, né. E aí, junto com o mecanismo de Windlass, surgiu essa ideia do arco em mola, né, que já foi uma teoria surgida ali no final dos anos 1980, né. E aí, como eu falei, a ideia é o arco se comportar como mola, né. Então ele vem para complementar aquela teoria inicial do mecanismo de Windlass, que era rígido. E aí entenderam: "Não, calma, não é rígido, o que é que está acontecendo?". Então, a ideia é que o arco funciona como uma mola, né, se comprime durante carga, libera energia durante a fase final, né. Nesse período, ele era considerado um modelo passivo, né. Hoje a gente sabe que ele tem uma função de transferência de energia junto com os músculos intrínsecos do pé, junto com os tendões, tá. Ah, e aí, vem um outro conceito, que é o da hiperpronação do pé. Como eu falei mais, no início da apresentação, existia a ideia de que um pé hiperpronado significava um pé sem arcos firmes. E se um pé não tinha arcos firmes, ele era um pé mais passível de, lesões, né. E acreditava-se que o principal motivo para o pé plano seria o desbloqueio dessa articulação e isso impediria, o bloqueio do pé na propulsão. Esse pé tá errado aí. Ele impediria o bloqueio do pé na propulsão, né. Hoje, entende-se que isso não faz diferença nenhuma no na forma de absorção e de propulsão durante o pé. É considerado o pé plano normal, e aí peço perdão pelo erro de grafia, e funcional, né, tanto que hoje em dia, o state of the art o estado da arte, né, do tratamento de fasciite plantar e tal, não envolve a ideia do pé plano, é somente se ele for um pé plano sintomático, com dor, etcétera, né. E aí, assim, a ideia desse estudo que eu apresentei para vocês é justamente observar que existiam gaps fundamentais na prática científica. E por conta disso, esse conceito que hoje a gente observa como equivocado, ele foi
divulgado por anos e anos e anos e anos, né. As evidências atuais sugerem que o conceito de adaptação de mobilidade barra rigidez no pé não tem evidências, né. O pé, ele não transiciona de uma situação de mobilidade para uma rigidez, né, ele vai ter uma mobilidade em todo o período de locomoção, né. Só que vai ter uma mobilidade que até eu acho que eu apresentei aqui nessa imagem, esse negocinho aqui em vermelho, né, é o que a gente chamaria de windlass de avanço inibido, e essa bolinha ver esse pezinho verde aqui seria na fase final o momento de maior descarga de energia, tá. E que há variações naturais, saudáveis e morfológicas do pé. Inclusive, assim, é importante um ponto aqui que até o artigo coloca. Por muito tempo, até o nosso próprio grupo de pesquisa, utilizou-se a ideia do footcore, né, que é um estudo teórico do McKeown e da Irene Davis, de 2013, se a minha memória não me falha, que fala que o pé vai ter, o pé ele tem mecanismos ativos, passivos e neuro neurofuncionais, se a minha memória não me falha, o termo é esse. Os ativos seriam músculos, tendões, os passivos seriam ossos e ligamentos, e os modelos e o equipamento neural seria os sistemas proprioceptivos, sensório-motores. Mas a ideia desse footcore era justamente dizer que o pé, junto esses 3 conjuntos de ativos, passivos e neurais, fariam o pé ter um momento de mobilidade e fariam o pé ter um momento de rigidez, né. Então, assim, a gente entende hoje que, de fato, existem, mecanismos ativos, passivos e neurais, mas ele não tem a função de rigidez e mobilidade, né. Ele tem a função de maior ou menor complacência, de descarga de peso, absorção de carga e devolução dessa energia para a propulsão, né. Então, a mobilidade do arco longitudinal medial, especialmente, ele é um componente chave para a versatilidade do pé humano, né. E assim, tem ainda gaps na literatura quanto a momentos específicos de mobilidade e rigidez em alguns eixos, né. Só que assim, eles convivem de forma harmoniosa e não de forma, ah, absoluta, ou tá ativo ou tá móvel, ou tá travado ou tá móvel. Ele vai ter pequenos momentos dentro das articulações ao longo de todo a fase de apoio do pé, tá. Então assim, isso aqui foi uma pequena apresentação. Esse artigo, ele é muito mais, complexo do que eu consegui explicar aqui, mas a ideia é que vocês tivessem claro, assim, nessa apresentação sobre o que o artigo é, quais são as principais teorias. Eu recomendo que depois dessa apresentação, vocês releiam esse artigo, porque ele é muito bom. E eu acho que, não sei se a Lyon ainda tiver essas apresentações dos últimos anos, que tem algumas sobre alguns desses artigos aqui, eu acho que seria até interessante disponibilizar para quem é novo aí, não conhece essa esse novo paradigma, né, que é do mecanismo novo assim, né, mas, mais baseado em evidências empíricas, que é o do mecanismo de Windlass, né.